Feche seus olhos nesse momento e vamos juntos orar. Deus de amor e graça, bendito é o Senhor que nos chamou, que nos trouxe aqui nessa noite. E se tem algo que a gente precisa agora, é ouvir só a Tua voz. Que se calem os nossos sentimentos, desejos, vontades, pensamentos, tudo que faz oposição à Tua palavra, que se cale, para que possamos ouvir a Tua voz e obedecer em nome de Jesus. Senhor, eu sou tão pequeno e tão indigno, mas se de alguma forma é possível, usa-me em Tuas mãos como um instrumento para edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. A maioria das pessoas, elas procuram honra, procuram reconhecimento, procuram ser bem-sucedidas. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser ofendido, ninguém gosta de sofrer uma acusação, ninguém gosta de ser desrespeitado, ninguém gosta. Muito obrigado, irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ninguém gosta disso. E quando nós ficamos doentes, a maioria das vezes nos sentimos também entristecidos porque dependemos de alguém para cuidar da gente. Reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que somos limitados quando estamos doentes, reconhecemos que precisamos de outras pessoas. E como precisamos? Aquele sentimento de independência vai embora quando a gente está doente. Se você já passou pela experiência de ter que ficar internado, ou de precisar de maiores cuidados e não conseguir cuidar do seu próprio corpo sozinho, você deve entender muito bem o que eu estou falando. Como é ruim quando você sente que o seu corpo não está em perfeito estado. Eu quero falar nessa noite sobre cura, mas eu quero falar sobre a cura do orgulho, a cura do medo, a cura da falta de confiança, a cura da incredulidade. E olhando para cá, você já deve fazer um pouquinho a ideia de quem que eu vou falar. De quem que vocês acham que eu vou falar? Coloquei uma foto aqui, uma imagem. Quem veio na cabeça de vocês? Naamã? Será que foi Naamã? Naamã, um rosto doente. Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria, e um comandante muito bem sucedido. E o que acontece com os comandantes do exército bem sucedidos? Eles ganham honras, eles ganham medalhas, eles têm uma posição privilegiada, reconhecimento, honra. Naamã era honrado, um homem muito honrado pelas vitórias que teve. E a Bíblia nos conta que as vitórias que ele teve, quem deu para ele foi o Senhor. Deus dá vitórias através das mãos de Naamã. Leia comigo o versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E a Bíblia conta para mim e para você que alguém, quando estava com lepra, com alguma doença de pele, precisava ficar afastado. E mais ainda, ele tinha que sair gritando que ele estava leproso. Ele tinha que ficar separado da sociedade. Então a honra e o respeito iam embora. Era uma situação que o depreciava, que o deixava envergonhado, muito provavelmente. O texto começa dizendo que ele tem honra e respeito do seu Senhor, e agora esse guerreiro está doente. É interessante entender que a Síria, ela era um oponente, era um país que guerreava muito e que tramava contra o povo de Deus. E agora,
O exército sírio já havia guerreado contra o povo de Deus e levado boa parte desse povo cativo, como escravo. Agora, quando isso acontece, quando em uma guerra o inimigo leva como escravo, geralmente esse escravo ele não é bem tratado, ele é maltratado. Os melhores, os mais bem tratados são aqueles que têm uma posição privilegiada dentro do governo, dentro de um exército, ou dentro da família, dentro de uma casa. E aqui a história de Naamã, ela vai continuar nos contando que... Pode passar, por favor? Nos contando que as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã, ou seja, na casa de Naamã. Uma menina hebreia, uma menina israelita, começa a servir na casa de um comandante do exército que destruiu o seu povo, que lutou contra o seu povo. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Essa menina tinha motivos para estar infeliz, chateada, não querer ajudar Naamã, saber do estado de saúde de Naamã e dizer o seguinte: que morra, vou fazer nada por ele, foi lá na minha terra, me tirou, eu estou aqui servindo como escrava, por que eu vou dar ouvidos, por que eu vou me preocupar com a saúde do rei? Mas, olhando para esse texto, a Bíblia dá-nos a entender que aquela menina, ela foi ensinada dentro dos princípios da verdade. Aquela menina, ela tinha um coração cheio do Espírito Santo, se é que eu posso afirmar assim, porque naquele período o Espírito Santo de Deus ainda não havia descido para ser o Consolador, mas ele já agia no meio do povo. Então aquela menina é usada nas mãos de Deus, ela tem um coração humilde. Aquela menina, ela tem um coração disposto a servir. E hoje pela manhã nós aprendemos sobre servir, e servir como ao Senhor de todo o coração. Aprendemos que não importa onde nós estamos, o trabalho que nós estamos exercendo, nós temos um chamado para servir a Deus. Eu falei bastante sobre trabalho, que Deus ele usa pessoas que estão ocupadas. Eu falei sobre Adão, que estava trabalhando e Deus usou, eu falei sobre Adão, que Deus o criou e o colocou para trabalhar, para cuidar do jardim, para cuidar daquela terra. Falei de Moisés, que Deus o chamou quando ele estava servindo, estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. Citei alguns outros nomes, Gideão. Falei sobre Pedro, Tiago, João, André, que eram pescadores quando Jesus os chama. Falei que Jesus, ele estava trabalhando, Jesus ele tinha uma profissão. E qual era a profissão de Jesus? Marceneiro. Durante todo o tempo ele trabalhava, e Deus o chama. E agora a gente vai ver uma menina como escrava, trabalhando, e Deus usa em suas mãos para dar direção àquele homem. A Bíblia não dá muitos detalhes de como aquele homem reagiu ao ouvir a notícia da sua esposa, já avança bastante. Mas eu fico me perguntando, e eu só posso conjecturar aqui, pensar, especular. Ele já devia ter tentado de tudo para ser curado. E agora ele ouve uma menina. Aliás, ele ouve da sua esposa, que já tinha ouvido daquela menina, que era uma escrava, que existia um profeta que poderia curá-la. E o seu coração provavelmente enche-se de esperança, porque nós costumamos falar daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos pensando. E Naamã, ele vai encontrar, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Você não chega com o seu superior, com o seu chefe, para falar qualquer coisa que vem na sua cabeça. Uma autoridade que é superior a você, você não chega para contar qualquer coisa.
Você não chega para contar ao seu superior que você viu uma reportagem nada a ver, ou que você comeu um negócio que é muito comum do dia a dia. Não, você costuma contar de coisas que são importantes, relevantes para você. E eu quero destacar aqui também que Naamã, ele foi falar com quem? Com o seu Senhor. E eu fiz uma breve introdução, contando que alguém que estava doente com lepra, não, estava afastado do convívio social, mas com Naamã não era assim. Naamã estava afastado talvez de algumas das suas responsabilidades, obrigações, mas ele foi se apresentar ao seu Senhor, e você imagina que ele estava como? Muito provavelmente ele estava uniformizado, bem uniformizado, com o rosto um tanto escondido. O seu Senhor sabia que ele tinha aquela doença, mas Naamã era alguém que na frente do povo, ele fingia que não tinha doença alguma, ele fazia de conta que estava tudo bem. Mas eu posso imaginar Naamã chegando em casa, tirando a sua roupa, tirando tudo aquilo que encobria as suas impurezas, e a sua família via como estava o corpo, as impurezas. Olha para mim, irmão, e guarde uma coisa: talvez as pessoas que não te conhecem bem não vejam as impurezas, os erros que você comete, mas a sua esposa e os seus filhos veem. Aqueles que caminham perto da gente veem as nossas dificuldades. Talvez tenha muita gente que vive, talvez não, há muita gente que vive como Naamã, cheio de impurezas, mas que se esconde através de uma farda, que se esconde através da aparência religiosa. É uma infelicidade, isso é muito triste de falar, mas infelizmente há aqueles que, como eu, estão nessa posição, uma posição, e se escondem atrás de uma posição, mas estão podres pelo pecado. Naamã estava em um estado degradável. Imagina o odor que exalava do seu corpo, mas ainda assim ele vai até o seu Senhor, o seu superior, ele vai conversar. Olhando ainda para aquela parte do texto, eu quero destacar aquela menina que serviu como ao Senhor, e eu quero destacar que também nesse texto existem duas pessoas que você precisa pensar. O primeiro é Naamã, que tem essa posição, está em uma posição estratégica, mas está com o corpo em estado de putrificação, né? Putrificação, acho que é isso, podre. E o outro lado tem um homem chamado Eliseu, conhecido como homem de Deus. Eliseu, homem de Deus, guarde isso. 1 Pedro 3:9, há uma advertência bíblica: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Irmão, essa palavra ela vem como uma flecha no meu coração. Não sei do seu. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, não. Nós não fomos chamados para machucar ninguém. Nós fomos chamados para ser bênção. Aliás, foi uma mensagem, né, domingo passado: ser tu uma bênção. Saí daqui, eu fui convidado para um churrasco, irmão, olha. O irmãozinho ouviu a mensagem, ele disse: ser tu uma bênção, ele disse: eu vou abençoar. Foi uma bênção, legal. Mas sabe de uma coisa? Você pode ser uma bênção, onde você estiver, no lugar em que você for. Não importa o que os outros vão te oferecer, o que vão fazer para você, mas se Cristo habita em você, ser tu uma bênção. Vença o mal com o bem, faça o que é correto. Romanos 12:17, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem, olha, vamos ler essa parte que está em destaque, vamos lá, procurem mais uma vez uma flecha, procure fazer o que é correto aos olhos de quem?
Não é aos meus olhos? Porque quando é aos meus olhos é mais fácil. Quando é aos meus olhos, eu até me sinto que eu estou vencendo. Mas quando é aos olhos de todos, aí eu vou sofrer. Por que eu estou dando esses dois exemplos? Porque aquela menina, ela agiu desse jeito. Ela não retribuiu o mal por mal. Ela estava como escrava. Ela não retribuiu o mal por mal. Ela estava fazendo o bem. Ela deu a direção para que o seu Senhor desfrutasse do bem. E lembre-se disso, que tudo aquilo que a gente semeia, um dia nós vamos colher. Faça o que é correto. Aquela menina disse que existia um profeta que poderia curá-lo. Mas vamos ver atrás de quem que Naamã vai. 2 Reis 5, 5 e 6. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. A menina falou que era para ir falar com quem? Com o profeta, não foi com o rei. Mas o rei da Síria, ele pensa que quem é a pessoa mais importante naquele país? O rei. Então vai lá falar com o rei, que o rei vai resolver o teu problema. O destinatário da carta estava errado. O destinatário da carta era para ser o profeta daquela terra. Mas não, ele foi atrás de um rei. E eu olho para esse texto e eu começo a pensar que existe um soberano, um Deus forte, todo-poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que me ama. E quando eu estou aflito, eu procuro quem? É Ele que eu procuro a pessoa certa. Em quem eu confio, é nele que eu confio. Bom, o desespero ali era tão grande que quando a Bíblia fala que Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata. Você faz ideia do valor financeiro que tem 350 quilos de prata? 72 quilos de ouro. Estamos falando de 72 quilos de ouro. Quanto custa a grama do ouro hoje? Quanto? Fala mais alto, irmão, por favor. 602? 302. Multiplica aí, irmão. 302 vezes, não sei quantos mil aí. Meu Deus, é muito dinheiro. Estou convertendo para os tempos de hoje, mas naquela época também tinha muito valor. E a Bíblia deixa isso daqui relatado para eu entender o quanto o problema era sério e o quanto se esperava que o rei resolvesse esse problema. E nós sabemos que nenhum rei tem o poder que o Rei dos Reis tem, Jesus de Nazaré, que o nosso Deus tem. E Ben-Hadad, que era o rei de Israel, ele se desespera quando recebe essa carta. Olha para mim, dá uma cutucada no teu irmão, não deixa ele dormir não. Olha para mim e guarde isso. Ben-Hadad, ele se desespera. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Aí eu imagino ele olhando para o lado e dizendo assim: veja só, ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele quer entrar em guerra comigo de novo. Ele quer destruir o meu povo. Ele estava desesperado. O desespero do rei, achando que aquela carta, que o envio daquele homem era só um motivo para entrar em guerra com ele. E a história continua. E no versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Eu imagino a tranquilidade e a paz que estava no coração dele. Olha a paz no coração daquele homem de Deus. Por que rasgaste suas vestes
envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Ele está dizendo assim: por que se desesperar, rei? Existe representante de Deus nesse lugar. Existe representante de Deus nesse lugar, na Terceira Igreja Batista em Curitiba. Existe representante de Deus nessa cidade. Existe representante de Deus no ambiente que você trabalha? Sim ou não? Porque você deve ser um representante de Deus naquele lugar. Se existe representante de Deus, por que o desespero? Nós somos os profetas dos tempos de hoje, porque nós anunciamos a profecia que já foi dada, a palavra de Deus. Ser profeta é anunciar a palavra de Deus, é anunciar aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, anunciar o futuro que a Bíblia nos revela que vai acontecer. Ser profeta não é chegar com você e ficar tentando fazer adivinhações e falar o que vai acontecer no futuro. Aliás, muito cuidado, porque a Bíblia fala sobre isso, que existem espíritos que não são da parte do Senhor e que, sabe, eles veem tudo que você está fazendo. E eles podem chegar lá e repetir toda a sua história. Então tenha cuidado. A Bíblia diz que nem todo espírito vem do Senhor. Examinai, cuidado. Há muita gente sem sabedoria bíblica, sem relacionamento com Deus, que qualquer coisa que dizem, pega e recebe como uma palavra de Deus. Pessoas que abandonam a vida, mudam a história, entregam as coisas por aí, achando que é a voz de Deus, nunca foi a voz de Deus. Pessoas sendo enganadas. A Bíblia diz que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, se possível fosse. Mas a verdade é que muitos são enganados. E para você não ser enganado, você precisa conhecer aquele que você representa. Entendeu? Eu preciso conhecer quem eu represento. Se eu represento a Deus, eu preciso conhecer quem é o meu Deus. Quem é o Deus que eu creio? Quem é? O que Ele fala? O que Ele disse? Eliseu já havia provado de milagres. Eliseu já havia provado e ele já tinha visto a mão de Deus se manifestando. Ele viu Elias ser levado aos céus em uma carruagem de fogo. Ele viu. Ele tinha conhecimento dos profetas de Baal que morreram. Ele tinha conhecimento dos milagres que foram operados através de Elias. Aliás, Eliseu, quando foi chamado, ele estava fazendo o quê? Trabalhando, arando a terra, com parelhas de bois. E agora, ele está sendo usado nas mãos de Deus. Um homem cheio de fé, cheio de esperança, um homem que confiava em Deus. Olhe para mim, irmão, e lembre-se disso. Eu preciso ser esse representante de Deus que confia em Deus. Eu preciso ser aquele representante de Deus que não confia só de palavras, mas que confia de todo o coração, de todo entendimento. Naamã lhe levava muitos bens, riquezas, porque ele queria comprar a sua cura. A expectativa dele é essa: eu vou ser curado e eu entrego o que eu tenho. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Imagina que você fez uma viagem longa para ir falar com o rei não resolveu o seu problema, não resolveu a sua situação, agora esse rei manda ir na casa de uma outra pessoa, você vai na casa daquela pessoa, para falar com aquela pessoa, na esperança de que ela vai resolver, vai operar um milagre na sua vida, mas ela não te recebe, e ela coloca um servo dela, um empregado, para ir lá falar contigo. Como é que você se sentiria? Fala aí, irmão, como você se sentiria? Pode falar. Como? Chateado, irado, irritado. Não acredito que eu gastei passagem para vir aqui. O combustível está caro. Não acredito que eu organizei toda a minha comitiva para vir até aqui e não fui recebido. Não acredito.
Lembre-se, Naamã queria comprar a sua cura. Naamã, ele era um homem que não tinha relacionamento com Deus. Ele não conhecia Deus, guarde isso. E você que conhece a Deus, como você faz? Você vive na dependência dele ou você vive tentando resolver as coisas do seu jeito? Quando as provações, as tentações, as lutas vêm, o que você faz? Você cede a elas ou você confia no Senhor? Olha o estado de Naamã, olha como Naamã se sente. Talvez você pode se identificar com ele. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso, louco, saiu dali estressado, chateado, bravo, tomado pelo orgulho. Foi pedido que ele mergulhasse em que rio? Qual o nome do rio? Jordão. Quantas vezes? 7. Onde João Batista realizava os seus batismos? Qual rio? Jordão. Onde Jesus foi batizado? No Jordão. Só para dizer assim que ele estava tão tomado com orgulho, com a vaidade, que ele começa, olha, observe como o orgulho ele faz, o que o orgulho faz com o homem. Ele não consegue enxergar à sua frente a resposta que está na sua frente, e ele começa a olhar para outras coisas. Ele estava ali naquela terra, naquele lugar, fácil de ir, entrar naquele rio e se banhar, mas ele começa a olhar para trás, para um lugar que ele está distante, lá na sua terra, e pensar, lá era melhor, lá eu tenho coisas melhores, lá atrás é melhor. Ele olha para trás, tomado pela raiva, pela ira, pela indignação, pelo orgulho. Igreja, Naamã está a ponto de perder a sua bênção. A gente pode falar assim, Naamã está ao ponto de perder a bênção. Quantas bênçãos nós perdemos por causa do nosso orgulho, por causa da falta de fé? Quando a citação que a Bíblia tem registrada, a citação de Naamã eu esperava que ele sairia para me receber, invocaria de pé, né? Imagina na cabeça dele, ficaria de pé, invocaria o nome, ele não diz o Senhor o meu Deus, nem o Senhor Deus, mas ele diz o Senhor o seu Deus, tipo o Senhor Deus dele ali, o Senhor o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Alguém já chamou você para orar? Alguém já pediu para que você orasse por ele, por ela? Já pediu? E talvez essa pessoa espere que você ore assim, oh Deus! Porque ela acha que é desse jeito que vai acontecer o milagre. Já aconteceu comigo de alguém dizer para mim assim, né? Mas eu queria a sua oração, pastor, porque a sua oração é diferente do outro. Eu digo, não tem nada a ver com isso. Na verdade, Deus ele vai responder de acordo com a sua fé. Jesus disse, seja feito conforme a sua fé, não a minha fé. Quem quer o milagre é você, eu oro, mas vai acontecer se você crer. Se você crer, você verá. Deus está tratando com a vida de Naamã aqui, porque ele precisava crer para poder desfrutar do milagre. E Deus está tratando comigo e com você também. Nós cantamos uma canção que diz, montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir.
diante da presença e do poder do grande eu sou. Nada pode resistir o mover de Deus. Ninguém pode resistir ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, demônios obedecem. Você não precisa fazer aquele oba-oba todo não, para mandar um demônio embora. Você só precisa estar revestido da autoridade do nome de Jesus. Você só precisa crer e exercer a sua fé em Jesus. Provérbios 22 e 23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Aleluia. Provérbios 16 e 18, o orgulho vem quando? Antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Pede misericórdia. Fale misericórdia. Deus, misericórdia de mim, misericórdia da minha família, da minha casa. Misericórdia. Quando eu falo sobre o orgulho, o primeiro nome que vem da minha mente foi Nabal, esposo de Abigail, homem orgulhoso, desprezou o rei Davi, morreu. Lembro de Saul também, orgulhoso. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, e ele queria fazer aquilo que não era competência dele, e ele perdeu o reino pelo orgulho. Aí vem um grande alerta para mim e para você, igreja. Cuidado, tenha cuidado, não deixe o orgulho tomar lugar no seu coração. Deus espera a nossa obediência e confiança. Veja, sorte dele que ele tinha uns servos ali que eu acredito que o amavam. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Olha, depois que ele ouviu os seus servos, ele tem o seu coração convencido, somente convencido. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Você está entendendo? O que acontece é o contrário. A gente quer ver as coisas já acontecendo do nosso jeito, mas eu preciso crer. E aí eu vou ver. Essa é a loucura do reino de Deus. É com a fé eu vou contemplar o que os meus olhos não veem hoje, mas por meio da fé eu posso contemplar a nossa igreja desfrutando de um futuro cheio de paz, cheio de alegria, a igreja de Cristo prevalecendo, porque Cristo já disse que as obras do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então eu já sei que nós, igreja, já vencemos, e eu posso contemplar isso com os olhos da fé. Amém? Amém. Eu posso declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que bendito é o homem que confia no Senhor, bendito é o homem que faz do Senhor o seu escudo, a sua segurança. Bendito é o homem, a sua casa, como a sua casa será, como seus filhos serão, como será a sua esposa. Então posso olhar para a palavra de Deus e acreditar. Eu disse que ele estava a ponto de perder a bênção, mas ele ouve outras pessoas, e eu gosto de pensar sobre isso. Ele ouve outras pessoas, e na multidão de conselhos há sabedoria, a Bíblia diz. Então ele começa a adquirir mais sabedoria para tomar sua decisão, e ele pensa e toma a sua decisão. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Você viu que no texto geralmente fala o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. Olha lá. Mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele se tornou como a de uma criança. Deus espera a nossa obediência e confiança. Eu preciso crer para ver, igreja. Eu creio
eu creio que nesse lugar milagres podem acontecer. Eu creio que nesse lugar milagres vão acontecer. Eu creio que nesse lugar famílias são transformadas. Eu creio que nesse lugar cegos podem ver, surdos podem ouvir. Eu creio que nesse lugar pessoas podem ser libertas de dependências. Eu creio que nesse lugar o Senhor pode operar maravilhas. Eu creio. Você crê? Nós podemos crer e ver o agir de Deus. Eu falei de algumas coisas que você deve ter pensado, são coisas grandes para a igreja, mas pense nas lutas que você enfrenta na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Versículo 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, de novo, homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Servir como ao Senhor e não a homens de aparência, sabendo que o fruto da herança, a recompensa, quando nós servimos ao Senhor. Servir de todo o coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez, alegrai-vos. Rendei graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, acima das tempestades. O Senhor, Ele renova as nossas forças. Aquele que habita na presença do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o meu e o seu pastor, e nada nos faltará. O Senhor é o meu socorro, bem presente na angústia. O Senhor é o meu ajudador. Agindo Deus, quem impedirá? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Por acaso há algo impossível para Deus? Tudo é possível aquele que crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que é galardoador. Olha, ele é galardoador daqueles que nele confiam, daqueles que depositam nele a sua esperança. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração. Igreja, os céus estão abertos. Eu vou repetir, porque você deve dar um amém, um aleluia, você tem que ficar bem aleluiado. Os céus estão abertos. Deus está acessível. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está com seus ouvidos inclinados para ouvir as nossas orações. O quebrantado Ele não despreza, o contrito Ele não despreza, mas o orgulhoso sim. Eu sei das minhas dificuldades, das minhas lutas, e você sabe das suas. E é momento de olharmos para dentro de nós e tomarmos a nossa decisão, uma decisão de humildade, uma decisão de alguém que ama a Deus e não olha para o problema, mas olha para o Deus que pode resolver todos os problemas. Você está entendendo? Dá um aleluia, uma glória a Deus. Por Deus. O Deus em que eu creio, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
de acordo com o seu poder, de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você crê, igreja? Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus dá esperança. A esperança, igreja, para mim e para você. Ele quer encher o meu coração de alegria e paz como consequência da minha confiança nele. E mais, ele quer, observe o que o texto diz, encher. Encher para quê? Para transbordar. Olha só o que o texto diz. Você deve encher para transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você só transborda do que você está cheio. Se a sua paciência está no limite, você sente que a paciência está no limite e você está transbordando de raiva, é porque você não está com paciência, você está com raiva. Aí você diz, eu estou perdendo a paciência. Não, você está se enchendo de raiva. Então você precisa se esvaziar da raiva e dar lugar à paciência. A longanimidade, a ter um longo ânimo. Se você está dando lugar à sua carne, leia lá Gálatas na sua casa, capítulo 5. Veja as palavrinhas que aparecem lá. Olha aí, tá bom? Vou te dar um desafio. Você vai para casa, ou daqui a pouquinho você pega a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, e você vai grifar na sua Bíblia ali, das obras da carne, e vai ver o que faz parte da sua vida. E depois você vai no fruto do Espírito, e vai ver o que faz parte da sua vida. Aí você faz o comparativo, tem mais obra da carne ou mais fruto do Espírito? Quem é que está prevalecendo em você? Quem é? Porque aqui a Bíblia diz que o Deus da esperança é Ele que vai nos encher de toda alegria e paz, mas Ele vai nos encher por quê? Olha o que o texto diz, por quê? Porque a nossa confiança está nele. Essa é uma chave, viu, para a sua vida. Você pode levar essa chave e começar a colocar em prática no dia a dia. Para quer desfrutar de plenitude de vida, confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Naamã foi curado. E nós também podemos ser curados. Talvez não, glórias a Deus, você não tem lepra. Você não está com essa enfermidade. Mas existem enfermidades que às vezes entram na nossa alma. Enfermidades na alma, enfermidades na mente, enfermidades espirituais, sim. Problemas que estamos enfrentando que tomam a nossa alegria. O inimigo, guarde isso, o inimigo, ele é o ladrão da alegria. Ele é o ladrão da nossa paz. Ele é o ladrão da nossa paciência. O inimigo é o ladrão. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então você acha que quem tirou a tua paz? O inimigo. O inimigo, ele não deseja que você viva em paz. Eu quero encerrar com Êxodo 23 e 25. A Bíblia nos afirma: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. E Ele... Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá, igreja. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. E Ele nos abençoará. Aleluia. Nós devemos cultuar a Deus quando? Sempre. A nossa vida deve ser um culto agradável ao Senhor em todo tempo. E Ele nos abençoará. Agora observe que o texto está dizendo que Ele nos abençoará, e não é que Ele vai dar tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, não é isso. Ele vai dar o quê? Alimento e água. Isso quer dizer que Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades, não é vontade, não. Não é que Deus vai fazer a sua vontade. Deus vai suprir as nossas necessidades.
Nós precisamos do alimento para sobreviver, da água. Mas diz mais: tirarei a doença do meio de vocês. Nosso Deus é o Deus que cura. O mesmo Deus que salva, liberta, Ele cura. Você deseja ser livre? Você deseja ser curado? Como Naamã? Eu não vou pedir para que você dê 7 mergulhos. Não vou pedir para que você faça isso. Não vou pedir para que você saia daqui e faça alguma coisa diferente lá fora. Mas você precisa tomar uma decisão aqui dentro hoje, nesse lugar. A decisão de confiar em Deus. A decisão de ser um homem, uma mulher que teme ao Senhor, humilde. Tomar a decisão de ser submisso ao Senhor. Por um instante, Naamã, ele resistiu em rejeitar a voz da autoridade constituída por Deus, que era o profeta Eliseu. Mas depois ele se submeteu. E essa submissão trouxe a cura. Eu posso te dar um conselho? Se submeta ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Fala para Ele. Feche os olhos. Pede para Deus. Fala com Deus. Fala para Ele: Pai, eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de tudo que me afasta de Ti, que me atrapalha. Eu quero me esvaziar, Senhor. Se você deseja se esvaziar e viver um novo tempo com o Senhor, coloca a mão no coração, que eu quero orar por você. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Nós precisamos muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Precisamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Talvez você já tenha feito como Naamã, tentado de várias formas e nada deu certo. Mas do jeito que Deus falar, te direcionar, é o melhor jeito. Acredita. Confia só nele. Vença o mal com o bem e faça o certo. Você pode alcançar a cura se você se submeter ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, a Tua igreja se reuniu aqui, cantamos, entoamos louvores ao Senhor, na certeza que Tu estás nesse lugar. Queremos que o Senhor, por meio da Tua palavra, hoje vem e faz algo novo em cada um de nós.
Cremos que, como Naamã, somos curados, restaurados, e isso tudo para que o teu nome seja glorificado. Assim como Naamã, curado, reconheceu que só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de louvor, que a partir de hoje os nossos lábios possam te louvar, te engrandecer e reconhecer em todo o tempo quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Que a nossa dependência, esperança, confiança esteja somente em Ti. Que os nossos olhos possam contemplar a Tua bondade, que possamos reconhecer o favor do Senhor, que possamos reconhecer que Tu és Deus e não há outro como Tu. Pai, obrigado porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Então os propósitos que estão no Teu coração, que se cumpram em cada um de nós, que essa palavra possa frutificar, que essa palavra possa alcançar outras pessoas mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a nossa decisão hoje seja de se submeter ao Senhor em todo o tempo. Eu quero abençoar os meus irmãos que tomam decisão nessa noite. Eu quero abençoá-los, que eles sejam perseverantes, constantes, que eles possam continuar acreditando, confiando e descansando no Senhor, que eles desfrutem da Tua paz, pela fidelidade, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, porque eu já posso descansar na certeza que o Senhor já está suprindo todas as minhas e as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.